Olá! Com o envelhecimento da população brasileira, é preciso cada vez mais que a gente encontre boas soluções para atender novas necessidades e expectativas das pessoas com 50, 60 anos ou mais. E a tecnologia pode ser de grande auxílio nesse processo, para identificar e premiar projetos e startups que tenham soluções para esse público. Foi lançada pelo Agent 2.0 a segunda chamada de negócios da longevidade. Por isso, no estúdio, hoje, Celso Kenji Ishii, fundador da startup UpCare, e o professor e médico nefrologista Dr. Egídio Doria, responsável pelo Programa de Envelhecimento Ativo da USP, coordenador da Universidade Aberta Terceira Idade da USP e diretor da Agent 2.0, aceleradora de negócios 60+. Prazer recebê-los aqui comigo hoje. Prazer, Nina. Um prazer é nosso. A tecnologia, Dr. Egídio, está realmente intimamente ligado à questão da longevidade? A tecnologia está revolucionando a forma como nós envelhecemos. Isso por criar diversas oportunidades para um envelhecimento com qualidade de vida, que é o que todos nós almejamos. E o grande impacto da tecnologia é que ela torna-se escalável. E ao ser escalável, ela barateia custos. E ao baratear custo, ela torna-se acessível para todas as camadas da sociedade. Então fica algo não somente restrito aos indivíduos que têm um poder econômico maior, mas realmente ela pode se tornar algo que impacte do ponto de vista de política de saúde pública. E isso é bárbaro, né? Lá fora a gente tem muitas iniciativas já a longa data e aqui no Brasil, felizmente, a gente já começa a engatinhar melhor, né, nesse processo. Isso. Essa iniciativa, nós tivemos a primeira chamada do ano passado, foram 141 startups, negócios focados em envelhecimento que se inscreveram. Né? E esse ano nós esperamos que o número supere essas 141 startups, pois com esse evento nós estaremos criando o catálogo dos negócios para o segmento 60+, o que fará com que todas aquelas atividades que estão sendo projetadas ou que já estejam atuando consigam ter uma visibilidade maior, que é isso que importa para o empreendedor. Então, porque serve tanto, vamos dizer assim, produto ou serviço que já está sendo implementado, que está funcionando no mercado, como projeto também. Como projetos também. Porque aquelas startups que foram selecionadas, todas elas que se inscreverem estarão nesse catálogo, que será distribuído para investidores, será distribuído para fundações que têm um foco de interesse nesse mercado do envelhecimento, nessas atividades que estão sendo lançadas para esse segmento 60+. E, além disso, aquelas que forem as finalistas, as selecionadas, terão suporte de mentoria, terão seus projetos divulgados no site do Ende 2.0, que é uma organização não governamental norte-americana, que está presente em mais de 25 países, são 150 mil associados, e isso dá uma visibilidade muito grande a esses empreendedores. Ou seja, as iniciativas que a gente está começando já a fazer aqui no próprio país. Sim, né? Isso. E a UpCare é uma startup que vem nesse encontro. Isso, o UpCare é uma plataforma online com o objetivo de facilitar a busca de serviços de profissionais da saúde com foco em atender idosos. Além disso, além desses profissionais, a gente mapeia também atividades que promovem um envelhecimento ativo e saudável. A gente também estruturou um outro serviço de avaliação global do idoso, né? Então, muitas vezes, a família entra em contato com a gente pedindo a indicação de um cuidador, essa família está um pouco perdida. Então, um profissional com experiência em gerontologia vai até a residência, vai fazer uma avaliação do idoso, um alinhamento com a família para identificar os pontos críticos e encontrar uma forma de melhorar a qualidade de vida. Então, mas essa avaliação, né? Sim. Funcional, vamos dizer assim, do idoso, eu vou conseguir fazer, inclusive, pelo aplicativo, com a tecnologia. Isso. Por enquanto, nessa fase, o profissional ele vai pessoalmente, mas numa segunda etapa a gente já está estruturando para que seja um aplicativo e também um profissional possa ir e fazer uma avaliação mais detalhada. Agora, doutor Egídio, por que um aplicativo como esse tecnológico pode ser realmente útil para as famílias brasileiras? Porque, imagine, você tem uma pessoa idosa em que você não tem nenhum conhecimento do ponto de vista de gerontologia ou de doença ou do que pode significar um risco maior ou não. Que às vezes você não consegue determinar se aquilo ali é decorrente de um envelhecimento saudável, normal, ou se aquilo ali já mostra um processo de senilidade, alguma patologia que está por ali por detrás. Então, muitas vezes a pessoa acredita que o fato de idoso cair é normal.
E a gente sabe que não é. A gente sabe que isso é uma causa importante de incapacidade, é uma causa importante de morbimortalidade. É a terceira causa maior de mortalidade por evento externo nos Estados Unidos. Quedas e fraturas. Quedas né? e fraturas. Muita gente pensa que o fato do idoso perder a urina, a incontinência, faz parte do processo natural de envelhecimento. Tanto que existem estudos mostrando que entre o primeiro episódio de incontinência até o diagnóstico ser realizado pelo médico, isso leva um intervalo de 9 anos. Nossa, é muito tempo. Isso é muita coisa para estigmatizar, com a péssima qualidade de vida. Então, imagine o suporte que você dá para um familiar ou um cuidador que detecta aquilo que ele não sabe se aquilo ali é um sinal de alerta ou não. Ele vai lá, clica e aquilo ali mostra que é um sinal de alerta que pode ser avaliado por um profissional mais capacitado. Olha a tranquilidade que isso determina para uma família, a tranquilidade que isso determina para o próprio cuidador. Nossa, isso realmente é a tecnologia que pode nos ajudar a viabilizar né, um processo desse, não presencial, mas que sirva de alerta para a gente buscar um especialista. Isso, e dá uma tranquilidade maior. Você se sente mais respaldado, você se sente mais abraçado naquele cuidado que às vezes é tão desgastante, tanto para a família como para o próprio profissional que cuida daquele indivíduo. Isso, e já puxando um gancho nisso que você comentou, Egídio, né, o porquê né, que eu acabei fundando o UpCare. Foi uma necessidade pessoal, né, então a minha formação é designer, eu trabalhava numa marcenaria e eu comecei a observar o meu pai primeiro tendo dificuldades em caminhar, depois isso já evoluiu para quedas mais frequentes, né, e começou a sobrecarregar minha mãe, então minha mãe começou a cuidar dele. E com essa sobrecarga do cuidador familiar, eu acabei me desligando do meu trabalho para estar um pouco mais presente e entender um pouco mais o que se passava com meu pai. Né? Então a gente acabou entendendo que ele teve um AVC, teve doença de Parkinson, também teve câncer de próstata. Então chegou um momento que ele ficou 100% acamado e com essa dificuldade a gente precisou de um cuidador de idosos. Foi a partir dessa necessidade do cuidador de idosos e já da minha sempre curiosidade por tecnologia, e então foi observando a necessidade de outras famílias que juntou esse insight, né? A necessidade pessoal, o problema de outras famílias, mais o poder da tecnologia. Pois é, ele é tão novo, né? E trabalhando com a questão do envelhecimento, eu ia justamente te perguntar, né? O que te levou, né, a desenvolver um aplicativo que vai ajudar pessoas idosas? Nada como a experiência própria, sentir na própria pele determinadas dificuldades, para a gente conseguir enxergar, inclusive, oportunidades, né, Egídio, nesse mercado. E uma coisa importante, Lina, é que a gente fala que com essa revolução da longevidade e com essa revolução industrial, a quarta revolução industrial que nós estamos também vivendo, nós temos que ressignificar a nossa vida profissional. Então, novas profissões estão surgindo e outras desaparecendo. Então, dentre essas novas que estão surgindo, você tem a questão da tecnologia e das startups, desses empreendimentos. E o que é muito bom na startup é quando a gente fala de um ambiente adequado para uma sociedade ou adequado para envelhecer, a gente fala na questão da intergeracionalidade. Então, você tem muitas startups que você tem, elas sendo desenvolvidas por pessoas acima de 50, 60 anos, mas você tem startups que tem a questão da interprofissionalidade, como o Celso, que é um designer, a sócia dele é uma enfermeira, e aí você tem startups que tem o jovem e o idoso. E aquele idoso convivendo, e não só sendo ouvido, mas também como tendo a participação ativa naquele processo. Isso é muito bom. Esse é um processo enriquecedor, né? Sim. E é um novo caminho mesmo. Agora, você sabe que quando eu mencionei nas mídias sociais que eu ia fazer um programa falando de startup e longevidade, você acredita que eu recebi um monte de pergunta falando assim, mas o que é startup mesmo, que todo mundo diz? Vamos explicar? Pode parecer uma bobagem, né? Mas como, na verdade, o mercado é muito amplo e não deixa de ser uma novidade, né? A gente está investindo em startups brasileiras, né? O que é uma startup? Celso, você que é um founder, um fundador. Bom, eu também, como que eu poderia dizer o que seria a startup? Eu acho que não é bem uma ciência exata. Na verdade, eu estou à frente de uma startup por uma necessidade pessoal. Então, eu enxerguei uma oportunidade e eu comecei a participar de alguns hackathons, que são as maratonas de tecnologia, com o objetivo de você criar uma solução. Então, participando dessas maratonas, eu aprendi e enxerguei a oportunidade que eu poderia estar à frente de uma empresa. Então, eu comecei a fazer alguns cursos, participei de algumas capacitações no Sebrae. Então, tudo isso me ajudou a ter uma visão do que era uma startup. Então, a startup precisa ter uma solução
precisa ter uma forma de manter financeiramente também, né? E ter um impacto social. Então é um conjunto de fatores. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Então você tem uma dor, você tem um problema e você tenta encontrar uma solução para aquele problema. Então, habitualmente são pequenos microempreendedores e que eles vão desenvolvendo uma estrutura para tentar solucionar esse problema, uma estrutura essa que, na grande maioria das vezes, tem um contexto tecnológico associado, envolvido. E hoje a tecnologia, vamos dizer assim, nesse universo da longevidade, ela está inserida na área da saúde, no autocuidado, no cuidado integrado e até em moradia assistida, né? E até em moradia assistida. Visto hoje que nós temos diversas situações em que você tem dentro da sua própria casa uma série de monitores que monitorizam se você está tendo alteração do seu equilíbrio, se você alterou a sua forma de marchar, porque isso prenuncia um risco de quedas. Eles conseguem determinar dentro da nossa própria casa. O Alexia, se você está tendo uma situação em que você precisa ser lembrado dos seus medicamentos que você tem que usar, ou se você tem que ligar para sua filha, ou da sua consulta, e isso tira um pouco a sua questão de isolamento social. Então, realmente, a tecnologia está sendo revolucionária. Veio para ficar, né? Veio para ficar e cada vez mais melhorará a forma como nós envelheceremos. A gente continua conversando daqui a pouquinho, tá bom? Logo depois do intervalo? E você não saia daí, a gente volta já já.